Glória a Deus. Graça e paz, igreja. Amém. Graça e paz, igreja. Glória a Deus. Graça e paz. É o cumprimento batista, né? Ainda não. E para os pentecostais, a paz do Senhor. Eu nunca vou perder essa piada. Glória a Deus. Queridos, eu quero trazer uma mensagem para vocês hoje. Hoje pela manhã estávamos ministrando aos homens, né? Quem esteve aqui na reunião dos homens hoje pela manhã, estávamos ministrando a respeito da ciência política para cristãos. Pude trazer ali uma pequena mensagem a respeito do assunto. E eu quero também andar um pouco mais, desenvolver um pouco mais nessa linha também, aproveitar um embalo e também trazer uma palavra mais ou menos nesse sentido nessa noite com você. E eu quero pedir que você abra sua Bíblia em Mateus capítulo 5, do verso 13 ao 16. Mateus capítulo 5, do verso 13 até o 16. Amém? Vós sois sal da terra, e se o sal se tornar insípido, com que há de salgar? Para nada mais presta, senão para se lançar fora e ser pisado pelos homens. Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte. Não se acende a candeia e se coloca debaixo do alqueire, mas no velador, e dá luz a todos os que estão na casa. Assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as boas obras e glorifiquem o vosso Pai que está no céu. Amém? Bem, glória a Deus. Hoje nós falamos a respeito disso, da ciência política e principalmente a respeito do sal da terra, né? Hoje eu quero desenvolver a respeito disso, sal da terra e luz do mundo. A primeira coisa, queridos, eu quero orar com você para que o Espírito Santo venha falar ao teu coração, assim como falou o meu coração quando eu estava estudando essa mensagem, e para que o Espírito Santo venha a falar conosco. Pai, em nome de Jesus, queremos te agradecer pela tua palavra. Fala aos nossos corações, Espírito Santo, aquilo que tu deseja falar conosco. Nós venhamos a resplandecer o teu evangelho nessa terra, e acima de tudo, a tua glória venha ser manifestada na tua casa e na tua igreja, em nome de Jesus. Amém. Jesus está falando ali perto de Cafarnaum, cerca do ano 27 depois de Cristo, perto de Cafarnaum, ao pé de um monte. Jesus está dando as instruções aos seus discípulos, e uma das instruções de Jesus é ser sal da terra. E eu quero trabalhar com vocês o que significa o sal da terra e a luz do mundo. Basicamente, o sal da terra e a luz do mundo é influência. Repita comigo: influência. Influência nada mais é do que transformar o lugar onde nós estamos inseridos. É nós servirmos às pessoas que estão lá fora, é servirmos ao lugar onde nós estamos aqui dentro, é sermos servos do Senhor e manifestar a glória de Deus aonde quer que nós colocamos o nosso pé. Deus, a palavra de Deus diz que Deus tomou para si reis e sacerdotes, e esses reis e sacerdotes estão sentados aí nesta cadeira, é você. A Bíblia diz que nós não podemos, como Jesus diz, esconder uma luz, né, embaixo de uma cama ou embaixo do alqueire, mas ela tem que estar no velador, à mostra de todo mundo. Queridos, uma das coisas que eu aprendi no Evangelho é que ninguém pode se esconder como crente. Você até pode tentar se esconder, você pode tentar se esconder lá no mundo, pode tentar ser o agente secreto. Eu já aprendi quando eu era criança, nós somos agentes do Evangelho, né? Mas tem cristão que é 007, né? É tipo o Tom Cruise, é um agente secreto. Ninguém sabe que ele é crente onde ele está.
Já está lá na firma, lá, oi, é verdade que tu vai na igreja? Eu sou, né, eu gosto de ir, né, eu frequento. Você vai na igreja? Não, eu frequento de vez em quando. Mas você é crente ou não é crente? Não tem, queridos, como o nosso testemunho ficar escondido dentro de nós. Jesus vai além disso. Jesus diz que nós somos o sal daquele lugar. Nós somos a luz que resplandece nas trevas. Abra a tua Bíblia em Marcos capítulo 6, verso 19 e 20. E essa é a força que nos dá, que é uma força de um testemunho e de uma vida santa. Abra lá em Marcos, abre lá para nós aqui, irmão. Marcos capítulo 6. Marcos capítulo 6, deixa a tua Bíblia aberta, querido, sempre deixa a tua Bíblia aberta. 6 do 19 e 20. Olha só, e Herodias o odiava, quem? João Batista, né? Querendo matá-lo e não podia, porque Herodes temia João, sabendo que era homem justo e santo. E o tinha em segurança, e quando o ouvia, ficava perplexo, escutando de boa mente. Herodias odiava ali a figura de João Batista, porque ela, né, era cunhada, se eu não me engano, né, do Herodes, e aí tinha um birimbolo ali que os dois fizeram, né, entre família ali, uma traição entre família, e João Batista botou o dedo na cara e disse aqui, ó, tu tá pecando, rapaz, você está em pecado, a sua vida, Deus não está se agradando da sua vida. E aquela mulher odiou o João Batista, mas o Herodes temia João. Por que Herodes temia João? Porque ele era um homem justo e santo. O mundo teme aquele que é justo e santo, o mundo teme aquele que segue a vontade de Deus. Algumas pessoas vão dizer assim para nós, não, mas Jesus Cristo era um cara muito legal, eu gosto de Jesus, eu só não gosto dos seguidores dele. Eu já ouvi falar essa frase, gosto muito de Jesus, mas não gosto dos seguidores dele. Queridos, Jesus não era um cara legal. Por quê, Josué? Porque você não crucifica caras legais, você crucifica ameaças. Jesus Cristo, presta atenção numa coisa, Jesus Cristo era uma ameaça ao mundo, uma ameaça àquilo que nós vemos lá fora. Lá fora, queridos, o mundo jaz no maligno, ou seja, ele está terminando no maligno. E a nossa fé, a nossa disposição e aquilo que Deus colocou no teu coração não pode ser escondido lá fora. Presta atenção numa coisa, essa semana eu gravei um vídeo, um Reels, para o Instagram, que eu não pude ficar em silêncio a respeito disso. O estado de Massachusetts, a governadora do estado de Massachusetts aprovou uma lei em que permitiu o aborto, o assassinato de crianças até o 9º mês de gravidez. Até o 9º mês de gravidez aprovaram uma lei de que aquelas crianças poderiam ser mortas. E aí o movimento feminista fez um alarde, comemorando a vitória. Temos uma vitória. Qual vitória? O direito de matar uma criança. E muitas vezes, queridos, o silêncio da igreja, o silêncio dos cristãos nos Estados Unidos, muitas vezes, e nesse caso no estado de Massachusetts, fez com que isso acontecesse. Agora, por lei, crianças vão ter o direito, as mulheres vão ter o direito de assassinar uma criança com 9 meses. Para quem não sabe, eu nasci de 6 meses e meio. A minha mãe disse que eu tinha aproximadamente quase 7 meses, mas a minha idade gestacional, né, o meu tamanho era 6 meses e meio. Estava falando para a Jéssica, né, que é muita história muito parecida com a minha, né, que ela teve com o nenê. A minha mãe teve eclâmpsia e os médicos disseram, vai ter que tirar, senão vocês dois vão morrer. E lá naquela maternidade, a minha mãe, filha de evangélico, não sei se ainda tem, mas nos quartos do São Vicente tinha um crucifixo, né? Tinha um Jesusinho ali.
E a minha mãe, eles tinham dado os remédios e tal, e a minha mãe olhou para aquele crucifixo e disse assim: Jesus da minha mãe, não deixa o meu filho morrer e nem eu morrer. E aí, diz a minha mãe que ela, deitada na cama, enxergou um homem todo de branco entrando no quarto, sim. E ele olhou os remédios, olhou para ela. Não é fácil, né? Mas eu estou para te dizer que você não vai morrer. E nem o menino não vai morrer. E aí, diz a minha mãe que ela tem certeza que foi um anjo que falou com ela ali. Porque e ela disse: esse menino vai ser meu. E estou eu aqui, pregando para você. E aonde quer que eu vá hoje, eu prego testemunho. A minha esposa diz: tu não prega o teu testemunho nunca, tu nunca fala do teu testemunho. Pois agora eu comecei a testemunhar a respeito daquilo que Deus fez comigo. Que Jesus lá naquela maternidade me livrou da morte. Depois, para eu ganhar peso, era uma dificuldade muito grande. E eu tive uma infecção lá no hospital, lá na maternidade, fiquei na incubadora. Meu avô, o irmão Pedro Vieira, o pastor conheceu meu avô. Meu avô tinha dom de cura. Meu avô impôs as mãos naquela incubadora e fui sarado. Comecei a ganhar peso e hoje estou aqui. Para os médicos não era para eu estar vivo, mas Jesus tinha um plano na minha vida. Jesus tinha algo na minha vida, assim como Jesus tem um plano na tua vida. Sal da terra. Se Jesus fez um plano na tua vida, quem somos nós? Se Jesus fez um plano na minha vida e na tua, quem somos nós para esconder aquilo que Deus fez na tua vida? Quem é? Você pensa que é para esconder a obra e a verdade do Evangelho com medo de ser criticado? Pois, querido, nós não tememos o mundo, porque a palavra de Deus diz que as portas do inferno não hão de prevalecer contra a igreja, pois as portas do inferno, querido, a gente pensa muitas vezes que esse texto está se referindo ao inferno querendo entrar, mas é o contrário, é nós invadindo o inferno, e ele não vai resistir, porque a palavra de Deus é fiel para se cumprir até o final. Não se cale, não se esconda. O teu trabalho, querido, é influência lá fora. Estávamos falando hoje pela parte da manhã. Os movimentos sociais, os movimentos políticos têm trabalhado, financiado para envolver os cristãos, para envolver-se em todas as áreas da sociedade. E nós muitas vezes nos escondemos dentro do reduto da nossa igreja. E inclusive até um irmão disse para mim uma vez, eu estava cortando meu cabelo, meu barbeiro estava fazendo a minha barba com a lâmina aqui, né? Daí eu disse: mas eu acho que essa coisa de política aí é do lado de fora da igreja. Pois ele estava com a lâmina aqui, eu disse: pois é verdade mesmo, é do lado de fora. Não ia contrariar ele naquele momento, né? Pois é verdade mesmo, né? Mas, o que eu quero dizer? Muitas pessoas acham política, sociedade, é dentro da igreja só. Mas, querido, você é influência onde você está. Jesus diz que o sal, se o sal se estraga, naquele tempo o sal era um processo diferente que era feito. O sal se estragava, tinha tempo de validade. Se o sal se estragava, não servia para mais nada. Abandonavam aquilo. Jesus está dizendo: se você abandonar aquilo que Deus colocou no teu coração, vai se perder a oportunidade e vai se perder o tempo. Hebreus vai dizer: esforcemo-nos para entrar na doce esperança da glória de Deus. Esforcemo-nos. Israel abriu mão da promessa que Deus tinha dado e começou a murmurar contra Moisés e contra Arão. E a Bíblia diz que abriu-se a terra, abriu-se a fenda na terra, e eles morreram engolidos, porque não creram na doce esperança, não creram e murmuraram, tentaram fazer uma revolta, um motim, e se levantaram contra o homem de Deus que era Moisés. E por conta disso, Deus os castigou.
E o autor de Hebreus vai dizer que nós devemos nos esforçar para entrar no descanso eterno. Josué, como diz no texto em Hebreus, Josué trabalhou para que o descanso fosse um descanso terreno, a Canaã que Israel entrou. Mas nós trabalhamos e nos esforçamos por um descanso que não é terreno, que é eterno, preparado pelo sumo sacerdote, acima de qualquer outro sumo sacerdote que houve na terra, que é Jesus Cristo. Mas nesse período nós nos esforcemos para ser influência lá fora. Características do sal na terra: o sal conserva e preserva, daí ser figura da pureza. Sua cor alva também fala disso, e ela evita a deterioração. O sal evita a deterioração do mundo. Lá no mundo só a coisa não degringolou, queridos, porque a Bíblia diz que existe alguém que está segurando o problema ainda. Quem é este alguém? O Espírito Santo. E glórias a Deus, como diz a palavra do Senhor, que o Espírito Santo mora em nosso coração, no meu e no teu coração. E você está lá, que a coisa não degringola, que o problema não avança. Você evita, o teu trabalho cristão é de evitar a podridão do mundo se avançar. O sal produz sede. É a multidão perguntando aos apóstolos: o que faremos, varões e irmãos? É o carcereiro de Filipos mandando: senhores, que é necessário que eu faça para me salvar? São as multidões à procura de Jesus, são os oficiais de justiça dizendo: nunca homem algum falou como esse homem. Ou como Paulo, dito por Paulo, muitas vezes o mandava chamar e falava com ele. O crente como sal cria sede espiritual nos outros, como luz conduz as pessoas àquele que é a fonte da salvação. Você, querido, produz a sede do Evangelho. Porém, a Bíblia diz que de uma mesma fonte não pode sair água doce e água amarga. Qual é o tipo de substância é você lá no mundo? Que produz a sede do Evangelho, que produza o desejo de alguém conhecer a verdade do Evangelho, ou alguém que produz a dor, ou alguém que produz vergonha para o Evangelho. Estávamos falando hoje pela manhã, muitas vezes, queridos, a gente via, os filhos muitas vezes iam para a faculdade, e o professor vai lá e vai dizer para vocês: isso aí é tudo mentira, esse negócio aí, isso aí, não acredita nesse negócio da Bíblia aí, porque isso aí é tudo mentira. Daí o que o filho do crente muitas vezes acontecia? Ah, é verdade mesmo, porque o meu pai vinha aqui na igreja, levantava a mão, fazia, acontecia, orava e jejuava e chorava, mas fazia, né, alegria, mas durante a semana fazia a vida de todo mundo o inferno. Sal e luz. E aí o filho olhava para aquilo ali: eu não quero saber desse evangelho. Eu não quero saber de um evangelho onde o pai dizia que era crente, mas dava nó nos outros. Quem aqui é empresário? Quem aqui é empresário? A palavra de Deus vai falar em Efésios capítulo 5 a respeito do marido como deve cuidar da esposa, a esposa como deve cuidar do marido, o pai como cuida do filho, o filho como obedece o pai, o patrão como cuida do funcionário. Tem cara que bota hino na igreja, lá no trabalho, chega falando: poder é vaso, ô varão. Mas dá nó no funcionário, não cumpre aquilo que combinou, não paga os direitos do funcionário, trata os funcionários como fosse um cachorro. Mas é de Deus. O funcionário que vai trabalhar na segunda-feira, está aqui, glória a Deus, não há ninguém como tu, que levanta a mão. Na segunda faz o corpo mole, não vai trabalhar, mente no trabalho, mete um atestado para ficar em casa dormindo, não cumpre aquilo que foi combinado. Olha, queridos, nós estávamos conversando esses dias, pastor, eu e o pastor que nós estávamos conversando, dificuldade que é achar um profissional muitas vezes.
Você vai lá e marca com o cara, vem aqui terça-feira, 4 da tarde, terça-feira, 4 da tarde, tu sai do teu trabalho, se organiza, tal. Bah, esqueci! Não cumpre com a palavra, não cumpre com o tratado, combinou uma coisa, não paga. Isto é evangelho, parece bobagem, mas é simples. Sal e luz. Vede bem, Jesus diz, qual é a luz que há em vós. Se a vossa luz for trevas, tenebroso é a luz que há em ti. Sal e luz. E aí a gente é evangélico. Credo, Josué, que palavra dura, não culpem a mim, culpem a Jesus. Os irmãos da Vila Luísa, não, amor, os irmãos da Vila Luísa sempre dizem, credo, Josué quando vem pregar, ele sempre vem com uma palavra dura, eu não tenho culpa, não é culpa minha. O evangelho, queridos, é poder de Deus para a salvação daquele que nele crê. Por isso que o mundo foge do evangelho, porque o evangelho mata nossas paixões humanas, a nossa vontade de fazer aquilo que a gente gosta e do viver do jeito que a gente quer. Credo é muito duro, por isso que evangelho é boa nova de salvação para nós, porque nós temos garantia de que há um lugar que vale a pena viver desse jeito, preparado para nós por Jesus Cristo. João capítulo 14, eu irei para meu Pai e vos prepararei lugar, para que onde eu estiver estejais vós também. Mas enquanto nós não estamos lá, nós estamos aqui. Sal produz sede. Você tem produzido sede do evangelho, você tem produzido repulsa do evangelho. Eu trabalhava numa empresa de mapas, quando eu era mais jovem. Já fui jovem também, viu? Quando eu era mais jovem, eu trabalhava numa empresa de mapas. E foi proibido uma época vender, a gente fazia assim os mapas da cidade, então a gente fazia os quadradinhos de propaganda, né, que iam ao redor do mapa. Foi proibido vender para a igreja, pastor, porque a igreja não pagava. Para vocês terem uma ideia, eu tinha 2 ateus no lugar onde eu trabalhava, um deles era espírita, o outro, eram 3 ateus. Um era espírita e outros 2 eram ateus que não acreditavam em mais nada. E quando vinham as igrejas, queridos, vendiam às vezes para as igrejas, e qual que era a primeira frase que eles falavam? Ó os amigos teus aí, Josué, ó o pessoal da tua igreja. Vocês não imaginam a vergonha que eu ficava. E eu ia dizer o quê? E eu dizia, pois olha, vocês têm razão, hein? Que a Bíblia diz que não a ninguém deveis coisa alguma, exceto o amor. Daqui, deu uma época a gente tinha que ligar cobrando, né? Eu dizia, daqui o telefone que eu vou ligar. Aí eu pegava o telefone e ligava pro dito cujo. Paz, senhor, querido, tudo bem? Tá um débitozinho aqui, ó. Querido, não, veja bem, ó. Testemunho. Sal e luz. Deixa eu contar um testemunho para você. Antes eu vou tomar um gole d'água. Já estou encerrando. Minha avó se converteu com 9 anos de idade. Vó Lúcia está acamada, está no hospital. Inclusive peço oração por ela. Está no hospital, mas ela se converteu com 9 anos de idade, ela estava no colégio na época. E aí 2 meninas do cabelo comprido, que naquela época era, né, isso 1940 anos, mais 60 anos atrás, né? Mais ou menos isso. Minha avó está com 80, ela tinha 9, 84, ela tinha 9, sei lá quantos anos, eu sou ruim de geografia. Aí veio 2 meninas, que eram colega dela, tinha o cabelão por aqui, né, as cabeludas. Tu não quer ir na escola dominical com nós? Quem é que é do tempo da escola dominical aqui? Olha aqui, ó, para quem não sabe, isso aqui que eu estou pregando com você é uma revistinha da escola dominical, né? Isso é evangélico mesmo, né? Evangélico. Então a minha avó foi convidada na escola dominical das crianças na época. Daí a minha avó disse assim, pai, eu tenho que perguntar para minha mãe primeiro. Vó Anélia,
Era Anélia e o meu bisavô era Anélio, por incrível que pareça, os dois eram semelhantes. E aí ela disse assim, mãe, posso ir lá as meninas me convidaram para ir tal da escola dominical. Espera que eu vou conversar com teu pai. Daí a minha avó disse que chegou, minha bisavó disse que chegou pro biso, Nélio, Lucinda, que é o apelido dela, Lucinda quer ir na igreja dos crentes. Antigamente era a igreja dos crentes, quer ir na igreja dos crentes. Será que deixamos ela ir ou não deixamos ela ir? Daí a minha avó, meu bisavô disse assim, olha, lá no meu trabalho tem um cara que é dessa igreja, pastor dessa igreja. Não era pastor, era presbítero, né? Naquele tempo, não, dificilmente alguém era pastor, muito difícil ser consagrado naquele tempo. Mas é um presbítero, né? É pastor dessa igreja aí. E ele é um homem muito correto. Um homem muito bom e muito correto. Eu acho que ela pode ir, sim. A minha avó foi, se converteu, se batizou. Obviamente depois a minha bisavó proibiu ela de ir na igreja, ela foi tomar a ceia dela, primeira vez depois que ela casou e saiu de casa. Mas veja uma coisa interessante. Eu não sei o nome desse homem. Eu não sei a história dele, mas eu sei de uma coisa. O testemunho dele possibilitou a minha avó se converter e toda a minha casa. Eu sou fruto do testemunho desse cara. Vocês entenderam, queridos, o poder de um testemunho? O poder que a tua vida tem. As pessoas estão nos observando e você não faz ideia de quem seja. Talvez você nunca vai saber a coroa, a pedrinha na coroa que Jesus está preparando lá por conta da tua própria vida. Portanto, se esforce, queridos, esforcemo-nos para entrar, porque a porta é estreita e apertado é o caminho que conduz para a salvação, mas vale a pena. Vale a pena seguir a Jesus, vale a pena permanecer no Evangelho, vale a pena muitas vezes sofrer por conta do Evangelho. Não é fácil. Quem é que lembra do Salmo de Asaf? Olhei para o ímpio e o ímpio prosperava, e eu aqui, em vão purifiquei meu coração e lavei as minhas mãos da injustiça, até que entrei no santuário do Senhor, e eu vi o final do ímpio. Eu vi pela ótica de Jesus, eu vi pela ótica de Deus. Vale a pena. O sal é invisível quando está em ação. O sal, antes de ser aplicado, é visível, mas quando ele começa a agir, temperando, preservando, torna-se invisível. É assim também, ou quando começa, assim também, ou quando começa a murmurar. Quando você começa a murmurar a respeito do Evangelho, você começa a aparecer aquilo que não deveria aparecer. Perde o sentido, perde o sabor, perde a constância. Você é sal. Tempere o lugar onde você está. Cuidado com quem você escuta, onde você está. Se eu fosse tu, largava esse homem. Mas se eu fosse tu, largava. Aí você conta a tua vida para alguém lá do teu trabalho, que não tem nada a ver com o Evangelho, em vez de você chamar um pastor, uma pastora da igreja, pedir aconselhamento, que é o que a gente faz. Fica se abrindo lá com quem não deveria. Eu nem ia falar sobre isso aí, mas vamos falar. Fica se abrindo com quem não deveria, que não tem a tua fé, e você começa a ouvir coisas que não deveriam. Começa a ser influenciado onde você deveria influenciar. Onde as pessoas olham, deveriam querer ter um casamento igual ao teu. Você, em vez de pregar o Evangelho a respeito do casamento, você está pregando a respeito de uma destruição. Eu não quero mais saber dessa vida desse homem. Esse homem só me incomoda. Essa mulher só me incomoda. Eu não quero mais saber disso aqui. Qual a influência tua? E aí a gente vem de mão dada aqui. Oh, glória a Deus. Olha, mas é uma benção esse casal, né? Mas qual o testemunho lá fora, irmão? Sal e luz. Olha só que interessante a respeito da luz. A luz não tem preconceito. Ela tanto brilha sobre o criminoso como sobre a criança inocente. Ela brilha sobre uma poça de lama,
como sobre uma imaculada flor. Assim deve ser o crente no desempenho da sua missão de luz no mundo, espargindo a sua luz do Evangelho de Cristo sobre todos os povos, raça, cultura, tribo, indivíduo, independente da idade, sexo, cor, religião, profissão ou posição. O Evangelho pode alcançar todo mundo, independentemente do estado que ele está. A tua vida pode alcançar pessoas que você não imagina. Seja luz. A luz tem que ser alimentada. A luz que iluminava as casas nos tempos de Jesus era uma lamparina, alimentada através de um pavio mergulhado em azeite. Repita comigo, azeite. O tipo de material da lâmpada variava, mas o combustível era um só: azeite. O que é o azeite? Simboliza o quê? O poder do Espírito Santo. Quando o poder do Espírito Santo está em nosso coração, a luz do Evangelho brilha. A Bíblia diz que assim é a luz do justo, como a luz da aurora, brilha cada vez mais, até o seu dia se tornar perfeito. Para encerrar, a luz é progressiva, ela vai avançando. A luz não se mistura, a luz é misteriosa e sutil, a luz é mansa e a luz avisa. A luz avisa do perigo. Já andou numa estrada escura com o farol desligado? Eu quase caí dentro de um buraco uma vez, em Florianópolis, fazendo isso. Nós com o carro, o farol desligado, foi virar uma coisa, eu caí dentro de um rio. Aí os caras me dando sinal de luz, eu não sabia, mas o que é? Será que tem blitz lá na frente? E o farol desligado. Você está andando na estrada da vida, querido, com o farol desligado ou com o farol ligado? Cuidado. Ao andar com o farol desligado, para ninguém te perceber, pode ser que você caia no buraco e ninguém mais te ache depois. Porque o Senhor nos salva, o Senhor nos salva e ao mesmo tempo nos deixa nesse mundo de pecado e maldade. Por que Jesus faz isso? Nos deixa no pecado, nesse mundo de pecado e de maldade, sendo que Ele nos salvou. É porque o seu propósito é que homens e mulheres sejam salvos por sua infinita graça, sejam aqui sal na terra e luz nesse mundo para a salvação dos perdidos. Você é sal, você é luz, e você tem um compromisso com as pessoas e com a sociedade lá fora. Você tem o dever de expandir a luz do Evangelho aonde quer que você vá. Lembre, querido, esforça-te, esforça-te. Sem santidade ninguém verá o Senhor, diz a palavra do Senhor. Não pense que viver o Evangelho somente aqui nas cadeiras é o suficiente. Não pense. Lá fora as pessoas estão te observando mais do que o que você imagina. Mas acima de tudo, o Evangelho vai ser pregado com a tua vida, com a tua boca e com as tuas atitudes. Coloque-te em pé. Quero orar por você. Essa foi a mensagem muito mais rapidinha. Quero pedir que você feche os teus olhos. Vamos orar. Pai querido, em nome de Jesus, a tua palavra nos ensina a sermos sal e luz nesse mundo. Nos ajuda, Jesus querido, a dar um bom testemunho e, acima de tudo, sermos cartas vivas do teu Evangelho sobre a terra. Sermos cartas vivas, Pai querido, da obra redentora do Evangelho de Jesus Cristo. E que nesse mundo, Pai querido, a glória da tua igreja vem estar se expandindo cada vez mais. Oh Jesus, traz o avivamento em nossa vida e usa a nossa vida para a honra e glória do teu santo nome. É o que nós oramos e te agradecemos em nome santo de Jesus. E se o sol se pôr e a noite chegar, tu és